E aí pessoal, tudo bom? Você aí sempre assistindo os meus vídeos, né? Vídeo esses aí que fala de temas bíblicos, estudo da palavra e também denunciando o sistema religioso. E a gente lendo as escrituras, a gente aprende a cada dia mais e mais, né? E eu lendo esses dias, eu vi algo muito interessante. Observa, você que costuma ler as escrituras, referente às leis de Moisés, né? Principalmente no templo, os serviços que eram prestados ao templo, né? Tanto do povo como também dos sacerdotes levitas. E havia práticas dos judeus, também dos sacerdotes, para com o templo. Geralmente ali dia de sábado, os judeus tiravam aquele dia para oferecer os seus sacrifícios, né? E ofertas de manjares, ofertas alçadas, tudo nesse sentido aí de serviços para o templo. Levavam os seus dízimos. E os sacerdotes também tinham essas práticas aí no templo. Essa era a lei de Moisés. O templo, ou o tabernáculo, né? Que primeiro foi o tabernáculo, depois foi o templo. Esse templo representava Deus, como também a Arca da Aliança, que ficava dentro do templo. E é interessante que, como que hoje, na atualidade, algo totalmente contraditório à graça de Cristo, como tantas instituições têm feito pessoas a condicionarem as suas vidas, ou até mesmo a sua salvação, a idas e vindas a um templo. É isso mesmo, parece brincadeira, mas não é não. Muitos pregadores que não conhecem, não sabem distinguir a época da lei com a época da graça, mesclam essas duas épocas e fazem uma confusão na cabeça das pessoas muito grande. E as pessoas, é claro, elas não lendo as escrituras, não conseguem distinguir essas duas épocas. Na época de Moisés, havia o templo físico dos judeus. E na época de Jesus, não há templo físico. Embora Jesus tenha pregado no templo e nas sinagogas. Claro, ele tinha que fazer isso daí. Aliás, não há espaço, né, para Deus, não há espaço para Jesus, para ele pregar. Tanto no templo, como em Samaria, qualquer lugar, ele prega. Não tem essa. Mas Jesus, antes dele morrer, ele estava na época da lei ainda. Então ele pregou no templo, claro, na sinagoga também. E depois da lei, que é a morte do Senhor Jesus. Porque muitos pensam que a graça de Cristo começa no nascimento de Jesus. Não. É interessante que a graça de Cristo começa na morte do Senhor Jesus. A nova aliança é na morte de Jesus. Os evangelhos é uma introdução para a nova aliança. Por isso aí que ele pregava no templo. Mas, na época dos apóstolos, pode observar que eram grupos de pessoas que se reuniam em nome de Jesus para aprender a palavra de Deus, em porões, em casas, né? E, é claro, espaços doados pelas pessoas que se tornaram discípulos para se estudar e também pregar a palavra de Deus. Era dessa forma aí. Mas o templo era uma prática da lei de Moisés. E na época da graça? Qual é a diferença da época da graça e da época da lei? É que na época da lei, o templo
representava Deus. E a aliança também, a Arca da Aliança. Hoje, quem representa Deus sou eu. É você que está me assistindo. Porque você ou eu passamos a ser esse templo. O templo de Deus. Então aquele templo físico lá dos judeus já era, ficou para trás. É época de Moisés. Aquelas práticas de dízimo, de sacrifícios, um monte de coisas ali, de guardar o sábado, era a época de Moisés. Hoje é a época de Cristo. Nós não temos um templo, o templo sou eu. Sou eu o templo. E sou eu é que defino se eu sou igreja, através do meu comportamento. Se o meu comportamento é conforme diz Jesus, eu sou o templo, eu sou a igreja. Se o meu comportamento não é conforme diz Jesus, eu não sou o templo, eu não sou igreja. Eu estou com um estudo aqui e é interessante que nas Escrituras, no Novo Testamento, fala claramente, 1 Coríntios 6,19, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, meu caro, se nós somos o templo, nós temos que andar na verdade. É na verdade. Se eu sou igreja, eu tenho que andar na verdade. Na verdade para com Deus e para também com o meu próximo. Olha só que diferença entre a época da lei e a época da graça, que é a época da nova aliança feita no sangue de Cristo. Eu vou passar um vídeo aí, você assiste e eu volto na sequência. Tá bom, pessoal? Assiste o vídeo. Jerusalém, a cidade da fé, que era repleta de justiça, agora é uma meretriz! Vocês não sabem! Vocês não ouviram! Isso tudo foi dito desde o início! Onde estão os sacrifícios por mim, disse o Senhor? Já basta de tributos em vão! Esta é uma casa de orações! É uma fraude! Temos que apedrejá-lo! E vocês a transformaram em covil de ladrões! Ele é louco, não é um profeta! Parem! Rapinod. Meu nome é Zera. Sou escrivão desse local sagrado. E eu, como meus irmãos, temos seguido sua missão com grande interesse. Ouvimos coisas boas sobre você e nos alegramos. Mas o que fez hoje nos chocou e nos surpreendeu. Deseja destruir esse templo sagrado? O templo não é apenas pedra. É a casa de Deus.
Não pode ser destruído enquanto Deus morar aqui. Destrua o templo. E em 3 dias eu o ergo novamente. Demorou séculos para construir esse templo. Acha que poderá reconstruí-lo em 3 dias? Você disse isso. Mas não compreendeu. Então, você vendo aí, né? Jesus dizendo que se tivesse alguém que destruísse o templo, ele iria erguer em 3 dias. Isso daí ele estava falando em referente à sua morte, né? Que ele iria morrer e ressuscitar em 3 dias, né? Ao 3º dia. E no 3º dia, é claro, o templo que era físico passou a ser espiritual. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, né? 1 Coríntios 6,19 fala sobre isso daí. Nós somos o templo do Espírito Santo. E olha, é uma questão da pessoa estudar, entender claramente. Ficou para trás a época de Moisés. Então, pessoal, vamos prestar atenção e entender a época de Moisés e a época de Jesus Cristo. Esse templo do passado ficou para trás. Ficou para trás. Agora é a graça de Cristo, feito a aliança no sangue de Jesus. Muitos vão perguntar, muitos questionam, mas Jesus pregou no templo? Sim, claro. E Jesus prega no templo também. Até hoje, não há espaço físico para Jesus. Não tem espaço. Aliás, ele mesmo em carne, ele quando estava após a sua morte, né? Ele quando falou com os seus discípulos, ele atravessou uma parede. Olha aí, não tem espaço. Então ele fala com as pessoas no templo, se a pessoa estiver sendo sincera para com ele. Limitar a Deus a um espaço, ou a um templo, ou a uma casa, um espaço físico, não é coerente. Não é coerente. Por isso aí que eu digo, há uma diferença muito grande entre a lei de Moisés e a época do Senhor Jesus, da nova aliança feita no sangue dele. Até o próximo vídeo.